Bom dia, gente, sejam bem-vindos, chegamos. Eu ainda estava me organizando quando começou a gravar. Mas vamos lá, hoje a gente está no capítulo 12 de Mateus. Deixa eu achar aqui, peraí. Vamos começar orando e a gente parte para a nossa leitura, amém? Deixa eu pôr aqui o óculos. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar, no lugar onde este vídeo estiver sendo espalhado, em nome de Jesus, que o Senhor me use, que o Senhor, Deus, fale em cada coração. Eu te peço, enche este ambiente, sabe, nos transporta, Deus, para o reino da sua maravilhosa luz e abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento para falar a respeito deste capítulo, para ouvir, para ter total compreensão. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora, gente, porque ele é gigante e eu nem sei se eu tenho algumas coisas para falar, porque são coisas bem, sei lá, que às vezes eu não tenho muito o que falar, talvez, mas vamos ver se o Espírito Santo faz uma obra aqui na hora. Então vai dizer assim: poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome, por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Então aqui, gente, vai falar sobre... Não, calma, é porque tocou a campainha e eu perdi meu raciocínio. Mas eu quero comentar algo sobre aqui. Porque o que acontece? Cada dia mais, ao meu ver, tá? Enquanto eu leio, eu sinto que cada dia mais a gente tem colocado algumas coisas que nunca foi o que a lei disse no início. De fato, não podiam, né? Pelo que eu me lembro, a pessoa sequer podia levantar os sábados, né? E aí, beleza, e aqui vai dizer que num sábado eles estavam lá atravessando uma plantação. Daí já faz um bug na minha cabeça. Aí vai dizer, mas na verdade não podiam trabalhar, então não podiam usar foice. Podiam colher as espigas com as mãos, porém não podiam usar foice, ou seja, no sentido ali de trabalhar. Então, o sábado, ele sempre foi nesse sentido de adoração, de tipo de contemplação, de você tirar o momento para, então, poder dedicá-lo ao Senhor, né? Tirar, porque querendo ou não, 6 dias da semana, a gente tá mergulhado nas nossas coisas, no nosso trabalho. Hoje em dia, a gente costuma falar assim, que tudo deve se misturar, né? Que a gente pode
né? Tá no trabalho e tá dedicando ali ao Senhor, mas nem todo mundo faz isso. Então, pelo menos um dia você precisava parar e ter aquela confiança. Eu acho que o sábado, a principal característica dele é a característica de confiança. Por quê? Porque você deveria cumprir uma ordenança em não fazer nada e deixar o Senhor trabalhar. Então, quantas vezes no livro de Reis, de Crônicas, a gente vê ali o povo abrindo as portas, né, para o comércio ser feito aos dias de sábado. E aí os profetas viravam e falavam, ou então a terra, né, eles estavam ali arando a terra, fazendo alguma coisa para produzir. A mesma coisa, o sábado era uma pitada ali do que eles precisavam fazer também de 6 em 6 anos. Depois de 6 em 6 anos havia um tempo de jubileu, onde eles precisariam ali de um ano sabático, um ano em que eles não fariam nada, eles libertariam os escravos, eles colheriam, né, viveriam daquela colheita. Então eles não deveriam também como é que se diz? Fazer muitas coisas nesse ano, nesse tempo. Então, tudo isso fala sobre confiança. Então, por isso que Jesus fala que obediência eu quero e não sacrifício. E aqueles fariseus, então, eles estavam cada vez, mas pelo amor de Deus, eles estão colhendo, comendo. Aí Jesus vira e fala, cara, o rei de vocês, que vocês tanto admiram, fez coisa muito pior. Ele comeu pão sagrado, ele comeu pão tirado da mesa dos sacerdotes, e não falando mal de Davi, mas virando e falando assim, naquele tempo estava tudo bem, os próprios sacerdotes fizeram isso, autorizaram ele. Entendeu? Que também na minha cabeça buga, tipo, caraca, velho, eles eram tão assim, que não sei o que, como assim? E Davi não tava em missão coisa nenhuma, tá? Davi tava fugindo, se eu não me engano. Então, é isso. E aí vai continuar. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijadas. Então, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei, lhe perguntaram, é contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu, se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Aquilo para eles foi o fim da picada, né, gente? Então a gente vê aqui eles virando e falando, de jeito nenhum. Quê? Como assim? A gente nunca fez tal coisa, né? Curar no sábado? Não, que não sei o quê. Bom, quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus, aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Então, olha só que justiça de Jesus, né? Olha só para que Jesus foi ungido e veio à terra. Ele não
trataria com mais rigor, né? Ele não viria para imputar coisas ainda piores. Então, vamos ler de novo essa parte que é muito importante. Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. E isso é sobre Jesus. É bem verdade isso. Mas e ele é a luz brilhante, ele é a nossa justiça, ele é, essa pessoa. Mas todos nós somos convidados também a fazer como ele fez, né? Ser aquele que Deus ama, que dá alegria ao nosso Pai. Que Deus, né? O Espírito Santo está agora em nós, né? Que Deus faz questão de colocar em nós o Espírito Santo, para que nós possamos anunciar o julgamento. E olha como isso deve ser feito, não discutindo, nem gritando, não fazendo discursos nas ruas, não esmagando o galho que já está quebrado, ou seja, aqueles que a gente já tá vendo, sabe, numa condição de cara, isso daí, sabe, é só questão de tempo, nem apagará a luz que já está fraca. Então, é esse o tipo de justiça que Deus nos convida também a continuar aqui na terra. E aí vai dizer, então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava, será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam, é Beelzebu, chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse, o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído, e a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, quem não me ajuda, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora nem no futuro. Então aqui, as pessoas começaram a se perguntar, caraca, será que esse é o filho de Davi? Tipo, Davi, né? A gente sabe que Davi não fez milagres e sinais como Jesus fez aqui, de curar cegos e surdos. Mas no tempo dele, Davi foi muito importante, porque Davi... Porque Davi meio que, né, resgatou o povo de Judá. Né, deu ali, reinou sobre Israel, Judá, Jerusalém. Então, assim, foi um reino em que eles, né, tá certo que mesmo assim havia uma divisão ali, uns queriam, sempre, né, em toda a vida teve isso. Mas mesmo assim, Davi foi um homem muito
foi um homem, um sacerdote, enfim, as pessoas foram até Deus, aprenderam a honrar a Deus, a ministrar a presença do Senhor. Então, querendo ou não, eram maneiras diferentes, mas o mesmo resgate, né? O mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma prova ali de que Deus estava com eles, né? Então eles se perguntam, caraca, será que é filho de Davi que está conosco? Será que, né? Porque de fato Deus tinha dado essa promessa que a descendência de Davi governaria e é da descendência de Davi, porém não filho de Davi. Jesus é o próprio Filho de Deus. E aí, mas aqui os fariseus viram e falam, não, deve ser pelo Deus dos demônios. Beelzebu, ele quer dizer senhor da casa, né? Então eles queriam dizer que Satanás estava dominando Jesus, que o demônio, que o próprio demônio dominava Jesus. Aí Jesus vira e fala assim, gente, não tem como ser assim, sabe? Porque aí com muita paciência, tipo, eu não sou filho do demônio, coisa nenhuma, a gente não fala assim, eu não sou filho do demônio, não, sai pra lá, tá repreendido, que não sei o quê. Jesus ele vira e ele dá uma explicação lógica e clara sobre aquilo. Ele vira e fala assim, não tem como eu ser de uma família e expulsar essa pessoa da mesma família que a minha. Pelo contrário, eu quero que eles ganhem força, cresçam, né, se multipliquem. Se eu tô vindo aqui expulsando pelo mesmo príncipe deles, que sentido isso faz? Não faz sentido. Então, e aí ele vira e ele dá um alerta. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês blasfemarem contra Deus e até contra mim, pode ser que para vocês haja um perdão e haja libertação algum dia, haja salvação. Mas blasfemar contra o Espírito Santo é uma coisa terrível que não tem perdão. É a única coisa imperdoável. Então, quando você fala que Jesus estava fazendo aquilo pelo Espírito Santo, quando você vira e despreze, menospreze e fala que, nossa, tipo, entende? Isso é uma coisa terrível, isso é uma coisa que, tipo, só quem de fato é dominado por demônio, que não aceita Jesus, que não reconhece Jesus, pode ver que uma pessoa quando está dominada, possuída por demônio, não consegue reconhecer que Jesus, não consegue falar o nome de Jesus, não consegue reconhecer que Jesus é o Messias, o Senhor e Salvador, né? Por quê? Porque ele não consegue, né? Bom, agora vamos acabar de ler aqui, aí a gente já finaliza, porque eu já tô acabando o meu tempo. E eu ainda nem fiz o meu jabá sobre a comunidade. Quem tiver a fim de falar um pouco mais sobre essas outras partes aqui, entra lá, se inscreve na comunidade. A descrição fica aqui no vídeo, aqui abaixo, né? E também me segue lá no Instagram que a gente tem mais conteúdos. Então vai dizer assim, vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Nem nada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra.
No dia do juízo o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que a Salomão. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gente, meu tempo se esgotou. Beijo, Deus abençoe.